Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Nós sabemos que Deus chama Abraão para ele sair da terra dele, da parentela, e sai caminhando que eu vou te mostrar o lugar. E ele sai sem enxergar nada e começa a caminhar com Deus. E ele tem a promessa de Deus que através dele todas as gerações seriam abençoadas, que ele ia ter um herdeiro. Então, Abraão tem a promessa de Deus. E Ló diz: eu vou com o Senhor. Quem é Ló? Filho, sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão. E Ló começa a caminhar com Abraão. E claro que Ló está saindo sabendo da promessa a Abraão. E nesse momento aqui, uma contenda. Então o que Abraão revela é que se eles continuassem com aquilo, podia trazer algum atrito entre Ló e Abraão. E Abraão dá essa declaração maravilhosa: pode escolher, onde você escolher, eu vou para o outro lugar. O que não pode é a gente brigar. Então, quando ele olha, esse local que ele olhou, a campina, um local bem fértil, cheio de água e muito pasto para as ovelhas, como o jardim do Senhor. Imagine como é que era, como o jardim do Éden. Foi isso que ele olhou e viu. Então, na mesma hora, quando ele vê isso, e os outros lugares não, mas o que ele viu, eu vou para ali, pelo que ele viu. E Abraão foi para uma terra que não tinha nada daquilo, não tinha nada. Mesmo assim, Abraão olha e vê antes, e coloca: para onde você for, eu vou para o outro lado, não tem problema. E Ló escolheu a campina, que tinha muito
pasto sobrando para as ovelhas, muita água, ele escolheu esse local, como o jardim do Éden. Então devia ser o quê? Lindo. Então foi essa a escolha de Ló. Então quando fala, mas pelo que nós conhecemos da Bíblia, qual era o normal? Meu tio, Deus falou com o Senhor. Faz o seguinte, não, o Senhor tem o direito de escolher. Deus falou com o Senhor. Não, ele concordou com Abraão e escolheu a campina. Aí vai. Só que o que a Bíblia revela, foi uma escolha, não foi? O que a Bíblia revela depois? A escolha de Ló, o que acontece depois, eu tenho certeza que ele não queria estar lá, para onde ele escolheu. Porque a Bíblia diz que naquele local ele mesmo afligia a alma dele todos os dias por causa da maldade daquele povo. E tem um momento que a Bíblia fala aqui de 4 reis contra 5, uma guerra do inferno naquele local, uma guerra incrível naquele local, e ele acuado. E a Bíblia diz que o vencedor, os 5 que venceram, a Bíblia diz aqui que pegou Ló, pegou a sua esposa, pegou todo mundo, pegou sua fazenda, pegou tudo e levou cativo. Olha o que acontece com Ló. Para o lugar o quê? Onde ele escolheu. Foi o lugar que ele escolheu. E olha o que está acontecendo lá. Ele agora está cativo e um conseguiu fugir. E vem e fala para Abraão, o que está acontecendo com o sobrinho? A Bíblia diz que Abraão juntou 318 e foi lá salvar o sobrinho. E salvou, trouxe de volta a mulher, a fazenda, trouxe tudo. Mas Ló continuou em Sodoma, não saiu de lá. Então tu vê, tem falhas aqui, na escolha, mas tem atos de justiça. Incomodava ele a maldade daquele povo, ele não se sentia bem, mas não saiu de lá. Não saiu de lá. Força para sair de lá não encontrou. Então, como é que se diz? Em nome do Senhor Jesus, isso aqui são exemplos da Bíblia para nós. Para nós. Então, é um local que ele escolheu, que nós vemos que logo depois, quando ele volta, que Abraão socorre ele, livra ele, ele volta para aquele local, a Bíblia diz que muitas mortes, ele viu muitas mortes, viu tudo de ruim. E logo depois a Bíblia relata que as 2 filhas dele têm incesto na família. As 2 filhas se deitam com ele. Ele bêbado, sem saber, tem 2 filhos com elas. Olha que desgraça. Olha que desgraça nessa família por causa de uma escolha. É muito sofrimento, amém ou não? É muito sofrimento devido a uma escolha. O que ele podia, quando? O que Deus quer? Na hora do vamos ver, o que Deus quer para a minha vida? Ele não procura saber disso. Para onde os olhos dele apontou, o que ele viu, é isso que eu quero. Concupiscência dos olhos, pelo que ele viu. Olha a desgraça que trouxe para a vida dele. Amém, irmão? Então, o que ele escolheu, a maldade reinava, a maldade reinou na família dele, os genros debocharam dos anjos, desgraça total. Logo depois, a mulher olha para trás e vira estátua. Resumo, Ló que escolheu, saiu de lá só com as filhas, ficou tudo para trás. Aquilo que parecia o jardim do Éden foi destruído pelo Senhor.
não tinha mais nada. O que ele priorizou, acabou tudo. Amém, irmão? Isso é para nós. Isso é para nós. A Bíblia traz a palavra do Senhor para ser gerado fé dentro de nós. É para ser gerado fé dentro de nós. A maior desgraça, o maior erro que alguém pode cometer no cristianismo é esconder a verdade do Senhor. Amém? A maior maldade que pode existir na humanidade é alguém que conhece a verdade de Jesus hoje e não passar ela. Eu amo trazer a palavra para edificar. Entendeu? Então, se eu não falar nada, o meu silêncio mata vocês. Porque se eu calar, Deus não está falando pelo meu intermédio. Então tem que haver a cobrança. Se não houver a cobrança, como nós vamos viver o cristianismo? Não quer que eu fale? Aí pensa que passou batido. Não passou. Segundo a Bíblia, para os animais, resolveu o problema de Ló. Para os animais. Mas a alma dele começou a definhar, ficar faminta. Não adianta alimentar os animais. Não adianta outras coisas, se a nossa alma está definhando. Amém, irmão? Ele resolveu o problema das ovelhas, mas esqueceu que estava estraçalhando com a alma dele. Amém? Isso é para nós. Em nome do Senhor Jesus, não queira que eu fique em silêncio. É fatal para a nossa alma. Para mim também. Amém? Amém ou não amém? Porque tem motivos de eu não chegar aqui. E tem que ser motivos plausíveis para não querer estar aqui nessa hora. Nesse momento, o único lugar melhor do que aqui é estar em outro lugar fazendo a outra obra dele. Amém? As minhas escolhas vai determinar o meu destino. Mas a misericórdia é tão tremenda que Deus tirou Ló de lá. O que ele destruiu completamente depois, ele tirou Ló de lá. Porque naquela dispensação lá, Ló, com todos esses defeitos, era justo diante de Deus. Porque ele não escolheu de maldade, na ignorância. Porque senão a Bíblia não falava no Novo Testamento que ele era um justo. A maldade daqueles homens matava ele. Amém, irmão? Então também não, mas só em Cristo Jesus, lá era só sombra. Aqui é justificado plenamente. Amém? Então, em nome de Jesus, para que essa revelação? Ele naquele momento, ele quis saber, peraí, porque Abraão, uma atitude de quem? Manso. Olha a atitude de Abraão, tio. Então, o mesmo procedimento do tio, o sobrinho poderia ter. Tio, não é certo isso. Escolhe o Senhor e para onde o que sobrar está tudo bem para mim. Não, quem falou foi Abraão. Tu vê que quem está com a promessa na alma age diferente. Não interessa o que tu vai escolher. Eu sei que o negócio é não ter briga. Eu sei que para onde eu for, o que sobrar para mim, eu estou com Deus. Eu sei que é Ele que me prometeu. Ele não falou que era um lugar cheio de mato, cheio de água. Ele não falou, Ele mandou eu andar. Então, para onde eu for, Ele está comigo. E quem vai fazer é Ele. Quem vai fazer é Ele. E a Bíblia diz que Jesus já fez. Jesus fez a obra, Jesus prometeu e fez.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira a nossa inclinação para a carne. Eis o Cordeiro de Deus que faz a gente enxergar por fé e não mais por vista. Eis o Cordeiro de Deus que dá vida e vida em abundância. Eis o Cordeiro de Deus que deu a vontade do Pai para nós escolhermos a coisa certa. A amar a justiça que veio de Deus. O Cordeiro de Deus que faz tudo isso. Quem prometeu é fiel. Então a Bíblia diz isso. A Bíblia diz para nós, o que a Bíblia diz em 1 Pedro? Dos falsos que iriam aparecer. A Bíblia diz que eles amaram o prêmio da injustiça. O prêmio, imitaram quem? Balaão, que amou o prêmio da injustiça. O prêmio da injustiça é o que é justiça? Injustiça traz. É o prêmio. Não, o cristão não ama mais o prêmio da injustiça. Ama o prêmio da justiça, a glória eterna, a vida santificada. Não se prende mais nas coisas desse mundo. Não olha mais segundo o mundo, mas segundo Deus. Ele agora quer saber, ele não é mais insensato. Não andei mais como insensatos, como antigamente. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E lembra que ele fala antes, porque os dias são maus. Os dias são maus que vai trabalhar a todo custo para tirar a gente da presença, para abalar a nossa fé, para mexer com o nosso emocional, para fazer com que a gente ande como? Só com os sentidos, olhando por vista. O que eu quero? O que o mundo quer? Quer aquilo para aqui ou agora. O que olhou é aquilo que eu quero. O mundo trabalha para isso, para coisa rápida, para o que mexe com o nosso emocional, o que nós nos sentimos bem, qual é o nosso prazer. Então, quando a Bíblia fala assim, que nós não andamos mais na carne, a Bíblia diz que andar na carne é inimizade contra Deus. E a carne não tem proveito para nada, e a carne não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. A inclinação para a carne é a morte e destruição, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Mas nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos mais, a igreja não anda mais. A igreja, o corpo do Senhor, não anda mais segundo a carne. Agora presta atenção, discernimento espiritual. Como eu sei se estou andando segundo a carne? Porque se está isso na Bíblia, tem explicação. Andando segundo a carne qual é o meu prazer? A Bíblia diz lá em 1 Pedro que esses homens, se tem prazer, o que eles estão presos? Eles amam os prazeres cotidianos. Então é aquilo em que eu me sinto bem. O que alegra a minha alma, eu tenho prazer em quê? O que satisfaz a minha alma? Qual é onde está a minha alegria? Está ligado aos sentidos, emoções, mas segundo o Espírito. Segundo a carne é assim, mas segundo o Espírito, eu medito na lei do Senhor, eu amo a lei do Senhor e nela medito dia e noite. Eu busco e penso nas coisas eternas, nas coisas temporais e passageiras não. Os meus olhos estão fitos no autor e consumador da minha fé. Porque o fim da fé, o propósito da fé que ele gerou dentro de mim é a salvação da minha alma. Então o que é andar segundo o Espírito? Tem que haver uma preocupação com a minha alma. Eu estou preocupado com o quê? Com como agradar a Deus.
Oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vontade do Senhor, porque os dias são maus, as tentações vêm, e eu sei qual é a vontade do Senhor. Então essa é a vontade do Senhor, a nossa santificação. Nós não somos mais insensatos. Todo o meu movimento eu tenho que saber qual é a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se eu escolher segundo a carne, morte e destruição, mas segundo o Espírito, vida e paz, conforto, consolo na alma, aqui no presente, e a glória futura lá na frente. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero? Eu quero mais desse Senhor na minha vida. E só a gente tem que desentupir o que está atrapalhando, tem que tirar. É o Espírito Santo. Tu vê quantas exortações logo no início na carta aos Hebreus. Aí quando chega no 4, ele vai falar assim, ó, da palavra, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, ela divide alma e espírito, juntas e medula, e está apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Amém? Agora preste atenção, se tenho a palavra, vamos saber que ela vai revelar, ela vai mostrar para nós o espírito e a alma. Para onde o espírito é inclinado, porque uma alma está curada ou doente. E sabe discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Vão vir para lá, que ninguém sabe. Mas o Senhor vai falar assim, tu está pensando isso. Tu está falando isso só por causa disso. Tu só fez essa escolha por causa disso. Porque Ele discerne, Ele explica. Senão nós não nos conheceríamos nunca. Mas a palavra é fiel e viva, é eficaz. Ela faz a alma. Não tem nada oculto diante dele. Não tem criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele a quem nós temos que tratar. Amém? Então não tem como fugir. Olha o que Ló arrumou na vida dele por causa da escolha. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Semear para a carne, morte e destruição. Semear para o espírito, vida e paz. Vai ser notório uma tranquilidade na alma. Vai ser notório a paz interior. Vai ser notório, porque a inclinação é para o espírito. Quando Deus vai falhar? Quando Deus vai falhar? Ele não falha. Quem se inclinar para o espírito, pessoas vão ver vida e paz. Quem estiver inclinado para a carne, nós vamos ver preocupações, inquietações. Deus fala isso para que isso não aconteça. O mal não pegue de uma forma plena, porque a inclinação para a carne é morte espiritual, depois morte eterna. Então é essa palavra que nós temos escutado, e não vai encher. Essa palavra não traz louvores, não enche de número,
mas enche a alma de Jesus, porque já já vai acabar. Deus não suportou mais Sodoma e Gomorra, destruiu tudo, porque a medida já tinha enchido, porque tem uma medida a ser enchida, e só Deus sabe qual. Ele acaba com tudo. Deus é Deus. Como foi falado de manhã, ele para punir os filisteus, a Bíblia diz que ele mandou hemorroida para neles, puniu eles com hemorroida, porque qual era o normal? Eles escutavam lá, cultuavam sentados. A hemorroida vai sentar como? Deus que fez isso. Deus não mudou não, irmão. E as consequências, eu não quero levar uma vida de Ló, sofrer as consequências que ele sofreu por causa da escolha. Eu quero fazer a escolha certa, ainda mais que ele mudou o quadro, pegou um insensato e para transformar num sábio. Quem é o sábio? O que não age mais como insensato, quer saber o que Deus quer que faça. Se ele só falasse assim, não, eu não posso escolher, porque é o Senhor que Deus chamou, eu estou indo com o Senhor. Bastava, para não passar pelo que ele passou. Porque a inclinação, os animais vai ter muito, tem pastagem, tem água, vou ficar tranquilão. Quem disse? Quem disse? Outro exemplo aqui para nós. Quem pensa que um lugar que politicamente aos nossos olhos está correto não vai sofrer, esquece. Só tem um lugar que é de paz. Esse lugar se encontra em Cristo Jesus. Mas alguém foi para o deserto, onde ninguém dava nada, mas alguém falou para ele, mede tudo isso aí que tu está vendo. Tudo é teu. Tudo é teu. E aquele local que não tinha nada, que Abraão botou o pé e morou lá, veio a ser depois, sabe o quê? Quando os espias vai lá e... O que tem lá? A terra mana leite e mel. Espetacular. Numa terra que não tem nada, mas onde a promessa está, mana leite e mel, cheio de alimentos, cheio de vida, porque a promessa foi dada. Porque a promessa foi dada. Então, se eu escolher o Espírito, vai ser notório, vida e paz. Não vos deixe enganar, de Deus não se zomba. Se tu sabe a vontade dele, pode obedecer, que está garantido o consolo, a paz e a vida em abundância. Do contrário, vai desfrutar de uma perturbação na alma, no presente, e a morte eterna no futuro. Para que a gente escuta isso? Para não sermos ignorantes e fazer a vontade do Senhor. Amém? Começar a se preocupar, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus, faça isso e fala o motivo, porque é Deus, não o homem, porque é Deus, não o dinheiro, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como realizar, e Ele faz isso segundo a sua boa vontade. Espetacular. Eu quero, e está acontecendo, o Deus que é bom está trabalhando na minha vida segundo a sua boa vontade, porque se Ele não quisesse, Ele não trabalhava para tu querer, igual está acontecendo agora. Onde está o meu mérito? Eu quero porque Ele quis.
Eu faço porque Ele me capacitou. E isso Ele é glorificado em tudo. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus, irmão.